Tratamentos para insônia, a gente vai pesquisar, né? Você vai ter diversas iniciativas, né? Digamos que assim, mas se a gente for compreender o que existe padronizado, o que existe científico, você tem duas vertentes. Você tem um tratamento farmacológico, que é o tratamento utilizado com medicamentos, que em alguns momentos acaba sendo necessário, e você tem o tratamento não farmacológico, que é justamente as técnicas da terapia cognitivo-comportamental para insônia, né? A conhecida TCCI, que é uma divisão da terapia cognitivo-comportamental, que é da área da psicologia, aplicada especificamente para reconduzir o nosso sistema cerebral para produzir o nosso sono natural, que dispensa o uso de medicamentos. Então já temos aí duas vertentes, a solução farmacológica e a solução não farmacológica. O que digamos, reza assim as boas práticas? Que primeiro se inicie, né, com a solução, com a terapêutica não farmacológica, por diversos motivos que a gente pode comentar mais à frente, né, em outra pergunta. O consenso internacional que se tem das melhores práticas recomenda que se faça inicialmente, né, o tratamento não farmacológico, ou seja, o tratamento comportamental, né, que é baseado na terapia cognitivo-comportamental para insônia, a TCCI, que é uma divisão da psicologia, né, da ciência da psicologia, a psicologia como a ciência do comportamento. Então a gente vai mapear esses comportamentos e reconduzir, fazer essa reengenharia comportamental para adequar esses comportamentos que mantêm a insônia. Então, você tem essa solução. E a solução farmacológica, né, que aí vai ser manejada, né, um manejo clínico feito pelo médico psiquiatra, né, vai poder prover ali qual solução, qual dosagem, qual princípio ativo vai ser utilizado, em qual dosagem, qual frequência, né, que é a conhecida aí posologia, né, ou seja, como usa, a frequência que usa e por que usa, e fazer um manejo ali dos possíveis efeitos colaterais e às vezes até efeitos adversos. Agora, uma coisa não exclui a outra. Pode haver aí, em alguns momentos, a prática conjunta, né? Você tem uma intervenção farmacológica, em alguns casos clínicos acaba sendo necessário, e, em paralelo, temos aí a intervenção da TCCI. Por vários motivos, uma coisa não necessariamente exclui a outra. O que eu sempre, assim, chamo a atenção é uma inversão de valores que a gente tem aqui, muito em termos de Brasil. Que é, primeiramente vai se buscar medicamento, primeiramente vai se buscar outras formas químicas, quando não é essa boa prática, né? Não é essa recomendação. A recomendação é que primeiro se faça a terapia cognitivo-comportamental para insônia. Se isso não resolver, se essa terapêutica não resolver, e dados científicos, o que se tem de estatística demonstra claramente que é o caminho e que há um alto grau de resolução, né? Aí vai se fazer intervenção farmacológica. Né? O que a gente tem aqui é o contrário, né? Primeiro vai se buscar a solução farmacológica e aí, em muitos casos, acaba gerando a questão da dependência química, do medicamento tarja preta, né? Acaba entrando naquela questão da tolerância do princípio ativo, né? Acaba tendo sempre aquele mesmo ciclo, né? De aumentar a dose, e aí tem os efeitos colaterais, a pessoa se queixa, aí vai trocar aquele princípio ativo por outro, ou seja, troca o medicamento por outro, esse ciclo se reinicia, enfim. Esse ciclo a gente vê constantemente e as pessoas não sabem, né, não sabia que tinha essa terapia cognitivo-comportamental para insônia. Se eu soubesse. Então essa é a função também de expor esse conteúdo, de trazer essa abordagem de forma que se popularize, né? E aí cabe cada um fazer a escolha do que aderir ou não para a sua prática pessoal. Um outro fenômeno grave nisso também é a automedicação, né? Então, por um senso, às vezes, de um pragmatismo e imediatismo, às vezes não se vai nem ao médico, né, para colocar, expor a situação ali, para poder fazer exames ali e poder mapear qual a terapêutica devida. A própria pessoa, não, estou sem dormir, toma medicamento, aí pega de um parente, de um vizinho, de um conhecido e começa a fazer o uso ali sem ser prescrito por ninguém, né? Ninguém que eu me refiro é por nenhum médico psiquiatra, que é, digamos que aí o profissional qualificado para fazer o manejo de psicofármacos, né? Que é o nome, digamos, técnico aí dos medicamentos que vai regular essa química cerebral. Então esse é o cenário que temos. Então,
respondendo diretamente a pergunta, quais os principais tratamentos para insônia? O tratamento farmacológico, ou seja, que ele vai utilizar de psicofármacos, né, de remédios, medicamentos, que tem os seus princípios ativos e usos e recomendações, né, seus efeitos colaterais, mas também tem seus efeitos desejáveis, né? E a solução não farmacológica, que ela é comportamental. Comportamental e baseada em quê? Na psicologia, né, que é a ciência do comportamento. Então, terapia cognitivo-comportamental para insônia, TCCI e o consenso internacional, ou seja, os dados que se tem é o padrão ouro. E o que é que significa esse padrão ouro? É aquilo que funciona, né, no sentido de que é aquilo que em estudos de laboratório, em pesquisa, se mostrou com um alto grau, né, de resolução. Ou seja, o que tem começo, meio e fim, e aí, em termos de percentual, existe uma grande incidência, né, de recuperar o quadro da insônia, por um motivo muito claro, que eu sempre comento aqui, que grande parte da insônia que se tem, ele está ali nos comportamentos, né, na ideia dos fatores mantenedores. Então, na medida que vai se ajustando aqueles comportamentos que mantêm a insônia, você vai desmontando e não vai retroalimentando essa disfunção, né, que aí se repercute para várias outras doenças, né? É o fator, o ponto gatilho, digamos que assim, para outros transtornos que se tem, diversas ordens no organismo da gente, comprometendo a saúde como um todo. Então, enfim, solução farmacológica e solução não farmacológica. Solução farmacológica, psicofármacos, medicamentos. Solução não farmacológica, comportamental, né? Terapia cognitivo-comportamental para insônia. Pode-se utilizar uma, pode-se utilizar outra, pode-se utilizar as duas conjugadas ali, e aí, dependendo do caso, avaliado clinicamente, né? O ideal é que tivesse uma equipe multidisciplinar, né? Vários profissionais para poder estar acompanhando ali o caso. Mas, em linhas gerais, assim, superficialmente falando, né, respondendo aí a pergunta, essas são as duas vertentes que se tem. Uma não exclui a outra, a ideia é que ambas se somam, né? E aí cada caso aí vai definir o que é mais adequado, uma ou outra, ou as duas juntas. A proposta é que os profissionais sempre trabalhem de forma integrada, né? Porque o sujeito ele é único, né? O ser humano ele é único. Então, e essa questão do... Eu costumo dizer sempre assim que o problema do sono é um problema complexo demais para ficar, digamos, sendo tratado por uma única abordagem, né, de saúde. Ou seja, é um fenômeno multicausal. Então, se ele é multicausal, né, ele também, a solução não vem só de um lugar, né? A solução vem de diversos ramos da ciência. Então, eu acredito que as coisas se somam, né? Elas não se somam e se multiplicam, né? Elas não necessariamente se excluem mutuamente. Então, eu acredito que é o suficiente aí para responder essa pergunta. Então, somente você sabe o quanto é desagradável, o quanto é sofrido, o quanto é angustiante todos os dias saber que não vai dormir, conviver com a insônia todas as noites. Se a partir desse momento aqui você quer aprender a como recuperar o seu sono natural, na descrição aqui do vídeo tem um passo a passo de como você pode acessar o método Sonos e começar agora. Então, te espero lá.